Olá, Jamil, boa tarde para você. Vamos falar de Boa um tarde, retorno Adriana. do Boa tarde, Brasil? Fábio. Boa Fala, tarde. Jamil. Vamos falar de um retorno do Brasil ao mapa dos acordos internacionais, dos pactos internacionais. Uma primeira comemoração em relação a isso já? Exatamente, Adriana. Só para colocar no contexto, nessa semana, já no discurso de posse, o novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que o Brasil voltaria ao Pacto Global de Migrações. Isso acabou sendo confirmado na quinta-feira, quando o Brasil, então, mandou uma carta ao pacto, que é da ONU, basicamente mandou uma carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, confirmando o que ele já tinha dito no discurso da segunda-feira. Então, a adesão do Brasil é uma realidade e foi praticamente imediata assim que assumiu. E hoje, justamente, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que é a agência da ONU que lida com refugiados, então emitindo um comunicado comemorando a volta do Brasil e dizendo de uma forma muito clara que, obviamente, esse tratado ele não viola nenhuma lei brasileira, ele não exige nada novo do Brasil, que a lei brasileira já é compatível com essa situação, com esse acordo internacional. Agora, por que então o Brasil saiu, né, Adriana? Essa é a questão que todos se colocaram no momento. Só para a gente lembrar, o acordo foi negociado em 2017, 2018, ali no governo Temer, o Brasil vai lá e assina o acordo, o governo Temer assinou o acordo, e Jair Bolsonaro, quando assumiu, retirou o Brasil justamente desse pacto internacional, alegando que migração, viu, Adriana, é uma coisa nacional, é um debate para ser feito dentro das nossas fronteiras, que esse negócio de ficar colaborando sobre migração, afinal, não cruza fronteiras, né? Enfim, parece irônico, mas é um absurdo total a saída do Brasil, e agora, portanto, a ONU comemorando. Lembrando que, ao sair, o maior prejudicado do Brasil sair desse acordo específico sobre imigração não foram os haitianos no Brasil, os venezuelanos no Brasil, os bolivianos no Brasil, porque para isso tem a lei brasileira que é muito avançada. Adivinha quem mais sofreu com a saída do Brasil do acordo? Os brasileiros no exterior. Os 4 milhões de brasileiros no exterior que ficaram, de uma certa forma, desamparados em países que nem sempre têm a mesma legislação do Brasil. Bom, então só para reforçar aqui, a nossa legislação já está completamente de acordo e já estava, desde Michel Temer e até antes disso, ao Pacto da Migração. Não, esse pacto não nos obrigava a modificar nada das nossas leis e a decisão de sair foi simplesmente politizar a discussão. Não tinha uma razão prática, objetiva e uma explicação para a gente sair. Assim como retornar, é só retomar o rumo que a gente já seguia antes de Bolsonaro. Exatamente. E, de fato, sair naquele momento era, na verdade, um sinal para as instituições internacionais dizendo: nós não faremos parte de pactos internacionais, nós não iremos fazer parte do multilateralismo como vocês conhecem, nós queremos um outro caminho. Ali, Adriana, a gente já devia ter entendido, não entendemos, levamos vários meses para entender, que o conceito de pária já começava a ser costurado, né? Na verdade, aquele conceito que, inclusive, Ernesto Araújo, e chanceler, fala, né, se então precisamos ser párias, vamos nos orgulhar basicamente disso, não foi essa a frase exatamente, mas ele colocando isso como algo que o Brasil poderia seguir como caminho, ali, naquele momento, já era esse caminho que estava sendo adotado. Então, hoje, quando o Brasil volta, ele não volta ao pacto de migrações, ele volta ao entendimento de que esses mecanismos internacionais podem e devem fazer parte justamente da nossa política externa. Agora, Jamil, hoje o principal destaque aqui no Brasil é justamente a primeira reunião ministerial de Lula, com seus 37 ministros, e a repercussão das falas de Lula. É claro que a fala dele foi muito mais focada para as questões internas, do ponto de vista de mostrar serviço rápido, estabelecer o prazo para os ministros em 15 dias já apresentarem prioridades, e muito na questão do não erro, de não errar, de quem errar está fora, até... Eu coloquei aqui na abertura do Entre Nós, até, sobretudo pelo histórico que nós temos, né? Não há voto de confiança às cegas, eterno. Então, ele sabe da responsabilidade que ele tem nesse Lula 3 de não errar e de que escândalos não se repitam, de que problemas sérios não se repitam. Agora, eu fico imaginando que há também mundialmente uma expectativa de que esse Lula 3
se apresente para o mundo em outros assuntos, além do Pacto da Migração? Tem uma expectativa da volta do Brasil como protagonista ou como mais presente, mais marcante nas discussões internacionais, que muitas vezes nos últimos anos o Brasil ou preferiu esse caminho de politizar, criar, digamos, encrenca, discutir o que nem precisava ser discutido, ou se abster, ou se ausentar de discussões relevantes. E eu imagino que tem uma ansiedade, uma expectativa desse retorno em várias frentes e em vários assuntos que interessam ao mundo, né? Tem, Adriana, e olha só, são vários os aspectos que essa semana já marcaram justamente essa direção que você está colocando. Primeiro deles, Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, que a gente falou tanto dele, né? Ele já indicando que gostaria de trabalhar com a Anísia Trindade, que ele conhece muito bem, porque era o ponto de contato da OMS, por ela ser a presidente da Fiocruz, ou seja, não era uma negacionista, não era alguém que era contra a vacina, portanto, era alguém que ele já tinha um contato muito estreito, agora como ministra da Saúde. E olha só a frase dele, foi muito curiosa, que não é só queremos trabalhar pela saúde no Brasil, queremos que o Brasil agora trabalhe conosco pela saúde no mundo. Ou seja, o Brasil como parte justamente de um esforço internacional para levar o debate de qualquer outro assunto que você possa imaginar. Ou seja, o Brasil como um ator no mundo, não apenas para lidar com as questões internas. A política externa brasileira vai ser muito mais ampla e vai ter de ser muito mais ampla do que só o Itamaraty. A política externa brasileira vai ser feita pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, e vai pela Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas. Ou seja, o mundo não está esperando só uma resposta do Mauro Vieira, está esperando uma resposta coletiva, porque o desmonte foi coletivo. E agora o mundo quer saber de que forma o Brasil vai se representar. Agora, olha só que curioso, essa semana nós tivemos uma série de anúncios. Volta ao pacto, a mudança na postura sobre Israel, a questão da CELAC na América Latina, com Lula indo para a Argentina, inclusive, uma sinalização muito importante. Mas também no meio ambiente, olha só, várias medidas sinalizando para o exterior, não é só para o Brasil. Por exemplo, a volta do Fundo da Amazônia não é uma notícia que precisava ser tomada no primeiro dia, mas por que ela foi tomada? Justamente para mostrar aos parceiros internacionais, olha só, perdão, nós estamos de volta e agora queremos voltar a dialogar. Outra medida, a questão dos fiscais, né, das multas ambientais, de volta na pauta, de volta restabelecido. Por quê? Porque o mundo quer saber, olha só, vocês vão punir criminosos ambientais ou não? Então, é uma sinalização nesse sentido. E vários outros no mesmo contexto, ou seja, em vários setores. Quando a Anísia Trindade fala no Ministério da Saúde, nenhum decreto, não vamos aceitar nenhum decreto que viole os direitos humanos, é a ciência, ela também está dialogando com a OMS, que fala justamente de ciência. Então, para vocês verem que a política externa brasileira vai ser muito mais ampla do que só o Itamaraty. O Itamaraty não tem mais um monopólio da política externa brasileira, ainda que coordene, ainda que seja o centro de decisões, etc., mas o mundo não vai olhar só o que o Mauro Vieira disser. Vai olhar a Sônia, vai olhar o Silvio e tantos outros. Tá certo, Jamil. Sigamos vigilantes. Obrigada demais, viu? Até segunda. Bom fim de semana para vocês. Valeu, Jamil. Abraço. Um beijo, obrigada.